Bom, Penedo, eu quero dizer que futebol não tem justiça, mas tem merecimento, sim, senhor. E o Guarani sempre foi muito melhor do que o Vasco. Ele teve todas as oportunidades, desperdiçou. O Vasco teve uma que poderia ter vencido o jogo, não fez. Esse é o time do Vasco. Um time mal montado, um time mal estruturado. E quando existe bagunça, quando você não faz time à altura, o final é esse aí. Então, não adianta. O Vasco não venceu até agora, vai vencer os 5 jogos que faltam? É possível? É. Mas, meu amigo, difícil de acreditar. Então, você, torcedor do Vasco, se prepare, meu filho. Mais um ano na Série B. E devolver o Vasco aonde nos entregaram. Nos entregaram na Série B e a gente quer devolver o Vasco na Série A. É isso que nós estamos fazendo aqui. Salve, torcida vascaína! Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficam indignados, como eu? Nesse momento que eu gravo o vídeo às 7 horas, esse sujeito que falou isso, Alexandre Pássaro, ainda não foi demitido do Vasco da Gama. E eu falo isso, família vascaína, tá aqui no Globoesporte.com as probabilidades dos times, né, de acesso à Série A. Tá aqui o Curitiba com 99%, Botafogo 98%, Goiás 44% e o Vasco 1%. Por que eu citei esses times? Porque são os times que foram rebaixados com o Vasco ano passado. E ele citou aí que pegou o Vasco na segunda divisão e ia entregar na Série A. É coisa que a gente sabe que é uma mentira, que eles construíram um Vasco rebaixado. Se o Vasco está na segunda divisão, eles têm uma grande parcela disso. Mas está aí um trabalho que eles conseguiram entregar de 1% de chance de acesso. E além do mais, o Vasco, que ano passado só caiu por saldo de gols, eles construíram um Vasco pior que Coritiba, Botafogo e Goiás. Times que o Vasco foi melhor ano passado. Times que o Vasco estava a 10 pontos do Curitiba, a 15 do Botafogo, estava à frente do Goiás e esse ano conseguiu construir essa merda que foi o Vasco, um time de 1% de acesso. E quando o De Aranha fala isso também, de um time mal montado, mal estruturado e a bagunça que há no Vasco da Gama, dá nisso. 1% de chance, faltando ainda 5 rodadas. Um time que não entrou no G4, um time que não apresentou um bom futebol o ano inteiro, e é isso que o vascaíno merece. Mas aqui, família vascaína, eu tô com um entendimento diferente, né? O Vasco, ao longo do tempo, tô com meus 30 anos, e vejo que reclamar somente de jogador ou de treinador não é a questão. Esse não é o ponto. Talvez esse tipo de comportamento que eu vou mostrar aqui agora seja o verdadeiro culpado por o Vasco estar nessa situação, né? Talvez não seja o Marquinhos Gabriel, o Morato, o Diniz, Cabo, Lisca, os refugos que estão no Vasco, porque quem constrói isso tudo? Quem contrata? Quem permite esses caras horrorosos de jogarem no Vasco? Talvez seja essas ideias e não eles. Eles têm as parcelas de culpa deles? Os jogadores têm? Claro que têm. São profissionais, estão vestindo a camisa do Vasco da Gama e tinham que sim desempenhar o melhor futebol. Mas a montagem do elenco, um time horroroso, quem escolhe? Quem constrói isso? Essa é a verdadeira questão. E esse tipo de comportamento aqui, família vascaína, a gente viu, né, a coletiva na quarta-feira na Vasco TV, onde o seu presidente, o presidente do clube hoje em exercício, presidente fake que a gente sabe, mas que está sentado na cadeira, olha para o seu olho e fala o seguinte: se não subir esse ano, a gente sobe ano que vem, com a maior naturalidade do mundo. E aí vem o Júlio Brandt, por exemplo, que talvez seja mais responsável, talvez não. Com certeza é mais responsável pelo momento que o Vasco vive do que Morato, Marquinhos Gabriel, Zeca e outros refugos que lá estão, esse time horroroso que foi montado. Porque ele fala o seguinte, ó, essa não é a postura que se espera de um presidente do Vasco. É para entrar em campo, lutar, brigar e acreditar até o último minuto. Esse é o Vasco que aprendi a amar, não esse derrotista. É para ser agora, é para subir já. Esse foi aqui um Twitter dele no dia 3, na quarta-feira. Para subir já era, Júlio. Mas esse Vasco derrotista que você ajudou a construir. Mais que Marquinhos Gabriel, mais que Morato, mais que Diniz ou qualquer outro jogador que entre em campo. A verdade é que o Vasco é derrotista fora do campo. Essa é a nossa batalha, torcedor vascaíno. E aí, para finalizar o vídeo, vou trazer aqui um podcast lá do GE, que teve lá o PVC,
né, o André Rizek e o PC Vasconcelos para falar exatamente dessa situação, né? Onde a grandeza do Vasco está. A grandeza do Vasco não garante mais acesso, né? O que garante acesso é trabalho, é planejamento, é um clube estruturado, coisa que a gente não vê nessa gestão de merda. Eles vão falar isso, eu acho que todo vascaíno precisa ouvir, é bem legal esses comentários que eles vão fazer lá, e também eles complementam ali no final, para me resumir, que a única coisa de bom no Vasco, a única coisa verdadeira no Vasco, hoje, de grande no Vasco, é o seu torcedor. Família, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco. Eu vejo que a questão que envolve o Vasco é óbvio que troca de técnico é uma coisa que sempre impacta, é o elenco. Agora, independentemente disso, o Vasco conseguiu criar, a partir da chegada do Fernando Diniz, um entusiasmo que, na minha percepção, não houve quando estava lá o Lisca. Quando o Paulo diz que ouvia na rua que o Vasco agora embalou, uma coisa é o sentimento do torcedor. Ruim é você ouvir isso em vozes da imprensa, porque as vozes da imprensa têm que ter o equilíbrio que não necessariamente hoje tem, por causa da busca de like, da busca de visibilidade imediata, e sabendo que aquele comentário vai provocar uma repercussão de espuma. O Botafogo teve uma outra filosofia e me parece que caminha com algo que talvez o Vasco precise entender. Qual é o seu tamanho no momento? No momento eu sou grande. Sim, no momento você é grande, mas você não está podendo ir às festas que você foi. Você só está podendo fazer isso, isso, isso e isso. O Botafogo fez um dever de casa. É claro que os resultados vieram, porque se o resultado não vem, não teria acontecido essa decolagem. Se nós pegarmos aí dos clubes da Série B, apenas 5 clubes mantiveram seus técnicos desde o início. O Coritiba, Guarani, Ponte Preta, CRB e Avaí. E todos os outros clubes mudaram de técnico. Alguns estão no andar de cima, como o Coritiba, o Avaí. Outros estão ali batendo na porta, como o CRB, o Guarani. E a Ponte está no andar de baixo, brigando primeiro para evitar o rebaixamento. A Ponte tem uma situação política gravíssima, né? Tem uma briga política para a eleição do dia 20 de novembro que comprometeu muita coisa nesse ano. O Gilson Kleina voltou para a 5ª passagem dele pela Ponte e a Ponte não está conseguindo decolar, está correndo o risco de rebaixamento para a Série C. A questão, vocês tocaram num ponto que eu acho que é crucial, né? Não importa mais ser grande e não importa nem mais ter jogadores que, na maior parte da sua vida, frequentaram a Série A. Como é o caso do Vasco, você olha para o Vasco. Zeca, Castan, o próprio Andrei, que eu acho bom jogador, Marquinhos Gabriel, Nenê, Cano, você fala, não tem como esse time não subir. Tem, né? Com 5 rodadas ele já tá fora. E olha só o que vai ser o futebol brasileiro do ano que vem. O Santa Cruz vai jogar a Série D. O super popular e de longa história, o Santa Cruz vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. O Tombense, que é um time de empresário, vai jogar a Série B, já garantiu o acesso e está brigando pelo título da Série B. O Vitória, muito provavelmente, está numa situação dramática, vai jogar a Série C. O Cruzeiro vai jogar a sua 3ª Série B seguida, o Vasco vai jogar a sua 2ª Série B seguida. O Cuiabá e o América hoje brigam por Libertadores. Então, assim, o futebol brasileiro chegou num ponto, e eu vejo isso até como positivo, em que só a grandeza, só o nome não garante mais ninguém. Se você não trabalhar direito, vem alguém que é muito menor do que você e rouba o seu espaço. O Atlético Paranaense hoje já é muito mais competitivo que times de história maior que a do Furacão, de mais títulos, mais glórias. Ele começa a temporada com muito mais ambição do que times que outrora a gente via como gigantes. O Cuiabá e o América inclusive deve ter um investidor no ano que vem. Imagina, podem jogar Libertadores do ano que vem. Então tem uma questão interessante, um recado interessante também, PVC, quando a gente projeta o que será o futebol brasileiro do ano que vem, em que só a grandeza não garante mais ninguém. Há muito tempo, acho que há uns 20 anos a gente fala sobre a questão do processo de nacionalização do futebol brasileiro. Há mais tempo, mas assim, no final dos anos 90, com todo o esvaziamento dos estaduais, ainda se dava ainda havia um esboço desse desenho nacional. Lá por 88 eu escrevi a carta para a revista Placar e muitas vezes eu contestei uma coisa que o Juca Kfouri, adoro o Juca, eu discordo desse ponto de vista. O Juca falava assim, o torcedor brasileiro prefere ver Corinthians e Botafogo, prefere ver Corinthians e Vasco, Atuba. Então, e é o que está acontecendo. Eu acho que houve momentos cíclicos, né? Por exemplo, você pegar em 77, a semifinal do Campeonato Brasileiro teve Londrina e teve Operário de Campo Grande, e o Botafogo, que ficou invicto um tempão, ficou lá no bloco do meio. E em 85, o Brasil de Pelotas classificou para as semifinais e o Flamengo foi eliminado. Tem momentos assim, o Atlético Paranaense fez a final do Campeonato de 2001 contra o São Caetano e o Palmeiras ficou no bloco do intermediário. Mas tem ciclos assim. Agora, o que é preciso notar, por que o Internacional chegou aos anos 70 grande? Porque o futebol brasileiro foi fundado no alicerce do Estado. Então, o Internacional chegou em 1970 com uma torcida acostumada a ser campeão, ano sim, ano não, e que não aceitava entrar numa disputa nacional com uma ambição menor do que essa. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado em 1902, quando começou o Campeonato Paulista, o primeiro estadual do Brasil, provavelmente você teria uma disputa de cariocas e paulistas até os anos 70, e o torcedor no Rio Grande do Sul torceria para um clube regional e para um clube nacional. É o que está acontecendo agora.
você afunilou essa disputa. A gente tem, pelo menos desde o meio dos anos 90, um olhar muito mais claro para a temporada nacional do que para a estadual. O Corinthians jogar a Taça de Prata em 82 tinha um impacto menor, porque ele podia subir no mesmo ano para a Taça de Ouro, mas também porque o estadual era maior do que o brasileiro. E hoje não é. Então, se você não tomar cuidado, você vai diminuir de tamanho, em importância e em torcida. No caso do Vasco, existe um patrimônio inestimável que é a sua torcida. A pesquisa do Ibope do ano passado mostra que existem 9 clubes nacionais. Segundo o Ibope, o Botafogo é um clube nacional e o Fluminense não é. O Grêmio é um clube nacional, o Internacional não é, por ter torcida em menos de 9 estados. Torcida representativa em menos de 9 estados. O Vasco, se não for a 4ª torcida do Brasil, é a 5ª, muito perto de São Paulo e Palmeiras. É isso que vai fazer o Vasco voltar a brigar em cima. Só que você precisa fazer um projeto calcado nesse público. Esse público apaixonado e também consumidor é o que precisa ser olhado para que o Vasco estabeleça um projeto de 10 anos e pense com realismo como é que ele vai voltar a disputar todos os títulos.